Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o professor Everton Barros. Nessa videoaula nós vamos falar sobre as drogas ilícitas associadas com a hipertensão arterial. Primeiramente, uma breve introdução. A hipertensão arterial ela é uma doença multifatorial que refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. E isso pode ocorrer por diversos fatores. A doença pode se desenvolver por diversos fatores. Por exemplo, fatores genéticos, se a pessoa tem parentes na família, alguém na família que já é portadora de hipertensão arterial, ela pode ter uma predisposição genética para desenvolver a doença se ela não tiver um cuidado ao longo da vida. Fatores ambientais, como por exemplo a má alimentação, o estresse, o sedentarismo, são fatores que podem acabar acarretando na hipertensão arterial. E fatores secundários, como é o caso do uso das drogas ilícitas. É quando a pessoa já tem uma doença, como por exemplo a obesidade ou mesmo o vício nessas drogas ilícitas, e essa doença acaba gerando o quadro de hipertensão arterial de maneira secundária. A hipertensão arterial, estima-se que 15 a 20% da população brasileira adulta são hipertensa, e pode ser que elas não saibam. Aí acaba complicando ainda mais, porque a hipertensão não controlada pode gerar quadros mais agravantes, como por exemplo o acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal. E esses são só alguns exemplos, ainda pode ter diversas outras complicações. Com relação à hipertensão secundária, ela é decorrente de diversas causas modificáveis, entre elas a induzida por substâncias ou drogas, como foi o que eu expliquei anteriormente. A pessoa já tem alguma doença e por conta disso ela acaba desenvolvendo a hipertensão de maneira secundária. Elas podem causar elevações pressóricas agudas, ou seja, ela pode elevar a pressão naquele momento, redução da eficácia de drogas antihipertensivas. Então, se a pessoa já é hipertensa e está fazendo um tratamento medicamentoso, o uso dessas substâncias ou drogas pode acabar prejudicando esse tratamento. Ou ainda, ela pode agravar a hipertensão pré-existente. Então, também, se a pessoa é hipertensa, quando ela faz uso de substâncias ou drogas, ela pode piorar a situação da doença. E a hipertensão secundária corresponde a 5% da população hipertensa, ou seja, 5% dessas pessoas se tornaram hipertensa em decorrência de uma doença anterior que ela já era portadora. Com relação às drogas ilícitas, como nós já sabemos, o uso dela constitui um importante problema social com implicações na saúde, especialmente em populações de adolescentes e adultos jovens. Mas no caso então, as drogas ilícitas elas vão muito além do aumento da pressão. Elas podem causar arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, convulsões, dentre outras complicações de saúde. A cocaína, por exemplo, embora o uso da cocaína ela não seja comum de hipertensão crônica, ou seja, a cocaína ela não deixa a pessoa hipertensa para o resto da vida, o uso crônico da droga ela pode causar uma hipertensão aguda em normotensos, ou seja, ela pode, naquele momento do uso da droga, elevar a pressão de maneira muito absurda e pode exacerbar os níveis pressóricos e elevar o quadro de hipertensão arterial mais resistente em pacientes com a hipertensão já diagnosticada. Ou seja, se a pessoa ela é hipertensa, ela pode agravar o quadro dessa hipertensão. Alguns sinais se associam a palpitações, vermelhidão no rosto, sudorese e hiperventilação, dentre outros sintomas que são bem característicos de uma hipertensão arterial aguda devido ao uso dessa droga. A cocaína ela pode causar um importante estreitamento das artérias intrarrenais e é um potente vasoconstritor.
o que pode gerar, né, um quadro de infarto agudo do miocárdio, de arritmias cardíacas, de acidente vascular encefálico, dentre outros. Agudamente, a cocaína aumenta a liberação e diminui a captação neural da norepinefrina, provocando o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Essa estimulação simpática aguda pode ocorrer até 1h30 após o uso da droga. Este quadro é acompanhado por dor precondial do tipo isquêmico, também de infarto agudo do miocárdio e morte súbita decorrente da vasoconstrição coronariana. Também pode ocorrer complicações cerebrovasculares, como por exemplo cefaleias vasculares, infarto cerebral e até mesmo casos de hemorragia intracerebral. Com relação à maconha, o efeito da maconha sobre a pressão arterial se reflete por um aumento da frequência cardíaca e da frequência e também do aumento da pressão arterial sistólica. O ingrediente ativo da maconha, chamado delta-9-tetrahidrocannabinol, que tem a sigla THC, ela age sobre o sistema nervoso central, afetando o turnover da acetilcolina no hipocampo. Então, o uso da maconha ela pode aumentar a demanda de oxigênio, características semelhantes às provocadas pelo estresse, e também pode trazer complicações pré-existentes como hipertensão, doenças cerebrovasculares e aterosclerose coronariana. Ou seja, esse ingrediente, delta-9-tetracannabinol, ele pode acelerar o processo de doenças que já são pré-existentes. Então a gente vê a gravidade que pode ocorrer com o uso dessa droga. Anfetaminas e seus derivados. O uso da anfetamina e seus derivados são capazes de provocar elevações pressóricas tão graves que existem relatos de mortalidade na faixa de 40%, apesar do tratamento em unidade de terapia intensiva. Então, essa estimulação simpática pode causar o aumento súbito da pressão, com a crise hipertensiva associada a acidente vascular cerebral, a vasculite cerebral, a aneurisma de dissecação da aorta, que é a artéria mais importante, que tem a origem lá no coração, além de se associar a quadros de insuficiência renal aguda. Os distúrbios psicológicos provocados pela anfetamina e seus derivados também acaba agravando ainda mais a situação de pessoas que já têm a hipertensão. Então as pessoas ficam mais dependentes, aumentam ainda mais a dose, o que pode agravar de maneira absurda também a questão da doença. O álcool, apesar de não se tratar de uma droga ilícita, basicamente a associação do álcool com a hipertensão varia da quantidade de álcool ingerida, da frequência no consumo, da duração, o tempo entre uma dose e outra e também de fatores de etnia. Ainda assim, apesar de todas essas variáveis, estima-se que 10% dos pacientes hipertensos tenham exacerbação nos níveis pressóricos quando fazem uso de álcool. O mecanismo ele não é totalmente conhecido, por que a pressão aumenta por conta do álcool, mas acredita-se que ocorre uma estimulação do sistema nervoso simpático, aumento na secreção de glicocorticoides, aumento na captação celular de íons de cálcio livre, com consequente aumento da resistência periférica. Então, não só no caso do álcool, como das outras drogas que nós vimos, a melhor conduta a ser tomada é a descontinuação do uso, especialmente em indivíduos com a ingestão moderada a intensa. Com relação ao tratamento, a Sociedade Brasileira de Hipertensão resume que os agentes antihipertensivos exercem suas funções terapêuticas através de distintos mecanismos que interferem na fisiopatologia da pressão arterial. Esses agentes antihipertensivos, eles podem ser catalogados em 5 diferentes classes, que são diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, agonistas do sistema renina-angiotensina e bloqueadores dos canais de cálcio. Quando utilizado
Uma dessas 5 classes é chamado de monoterapia. A partir do momento que é adicionado mais uma ou mais, já é classificado como terapia antihipertensiva combinada. Para finalizar, o tratamento não farmacológico pode ser insuficiente ou inaplicável para pacientes usuários de drogas causadoras de hipertensão secundária. Ou seja, somente cuidar da alimentação, controlar o nível de estresse, praticar atividade física, acaba sendo uma intervenção ineficaz ou insuficiente. É preciso que haja a intervenção com tratamento medicamentoso. Isso porque esses usuários possuem eventos cardiovasculares aumentados em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes gerados pelo uso das drogas. Contudo, acredita-se que a terapia antihipertensiva combinada, aquela que utiliza mais de uma classe de medicamento, é a mais indicada para esses pacientes. E no caso dos usuários de drogas ilícitas e álcool, além da terapia antihipertensiva combinada, também é necessário descontinuar o uso da droga. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.